explicação tão complexa. Eu não acho que é fé. Mas a questão, sabe o que eu não consigo entender? Deixa eu dar um exemplo. O que eu não consigo entender. Como é que existem... Vai parecer bobo, mas eu ainda não consigo entender. Como é que existem rios? Para mim, a existência de um rio... Como é que tá sempre água indo pro mar? Como é que ele sempre se renova? Como é que calha de água tá sempre ali naquele rio e não meio espalhada? Para mim não é nada intuitivo. Eu não posso dizer que eu saiba te explicar, primeiro, por que o rio se forma e segundo, como é que ele é perene. Como é que a água não acaba e fica toda ela salgada e volta a ter... Porque é só chuva, é meio esparso isso. Como é que faz isso? Eu não sei a explicação. Da geografia, tá tudo... Mas não é, podem explicar. Assim como um biólogo... Exato. Mas não é essa incapacidade minha, no meu estado atual de conhecimento, de explicar que me faz acreditar, então tem alguma coisa muito maior aí. Não, eu sei que quem entende, estudou o assunto, vai saber entender e possivelmente eu vou saber entender também, mas agora, realmente, eu não consigo entender como é que isso se forma. Agora, essa incapacidade de entender, ela não é prova de que essa explicação seja inválida. Para mostrar que a explicação é inválida, você tem que refutá-la, mostrar um furo nela, mostrar uma impossibilidade naquele mecanismo que está sendo proposto. E Iago, essa sua provocação de falar de que é fé, eu acho legal a gente... Você acha ruim esse termo? Eu acho... Não é que eu acho ruim. Eu acho que ele não dá conta... Exatamente. Porque não é ao contrário da fé. Na verdade, é assim, a gente está aberto a não explicar a evolução. Mas calha que nós temos uma explicação para a evolução muito poderosa, que deu conta da evolução das espécies num nível muito amplo, muito observado, que encontra... Toda vez que a gente encontra uma nova espécie, que a gente encontra uma nova cadeia, a gente verifica novamente que aqueles preceitos se aplicam ali de forma praticamente impecável. Mas peraí, Iago, você não acredita... Qual é o seu estado com relação à evolução? Você não acredita na mutação e adaptação que deu origem às diversas espécies? Eu tenho muita convicção das minhas ignorâncias. Então, Entendi. Eu acredito no relato de Gênesis. Se o ser humano tiver vindo realmente de outros primatas e virou a espécie específica, não tem problema com isso. Eu tranquilamente, isso é uma posição muito confortável para mim como cristão. Eu posso acreditar num criacionismo literal de 6 dias, e sou um cristão genuíno se o fizer. Posso acreditar numa interpretação um pouco mais metafórica de Gênesis. Agostinho interpretava pode ser 1000 linguagem anos, como eras e tal. Então, e é uma possibilidade de interpretação cristã. O que o cristianismo cobra é que eu interprete Adão e Eva como personagens históricos. Né? Então tem que ter daí já complicou, daí complicou, porque nem tanto assim, tem que ter eles não precisam ter sido homo sapiens, né? Aí tem os detalhes aí que os teólogos vão brigar, os cientistas vão discutir. Daí esse complicou, daí complicou. Mas para mim, o ateu ele precisa da evolução. Porque é a única explicação para a origem das espécies. Não acho que precisa. Não, precisa de que... É ignorância, a gente não sabe. Só tem essa posição dentro do ateísmo como a posição padrão, assim. Evolução não é uma posição ateia, Iago. Não. Deixa eu me explicar melhor. Ateus existiam antes da teoria da evolução. Era só a gente tem uma ignorância, não sabe como tudo iniciou. Ideia de Deus que tem que explicar. O que eu quero dizer é o seguinte, é que cristãos podem ser evolucionistas ou não, certo? Um ateu ele só pode ser evolucionista. É a posição não, que tá ali. acreditava-se no universo eterno, da reprodução das mesmas espécies. Isso era ateu também. Ateus modernos. Hoje em dia não, porque essa teoria. Não, exato, mas porque diferente. O ateu não tem motivo para achar tão ruim a teoria da evolução, exceto se ele, por algum motivo interno ali da teoria, ele achar que não explica bem. Sim. Agora... Acho que não tem hoje Acho que não tem motivo, exato. Por isso, diferentemente de muitos cristãos que, diferente de você, veem motivos. É isso que eu tô falando. Tem cristãos que acham que é incompatível, e daí por isso cria-se uma resistência a ela. Sim. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu não sou da área de biologia. Eu gosto de saber onde é que... Eu creio no relato de Gênesis e tendo a aceitar o consenso científico. Até que eu tenha a capacidade de estudar o consenso científico. Né? E entender, agora foi um doutorado e vou procurar entender os furos da evolução. Tem gente que quer fazer isso. Tem gente dentro do ambiente cristão que são cristãos genuínos, pessoas que querem questionar a teoria da evolução. Não é? E eu acho que tem que existir um papel para questionar tudo mesmo e questione. Se houver espaço acadêmico para esse tipo de questionamento, que se questione. E eu acho muito triste que haja dentro do ambiente acadêmico uma barreira muito grande para questionar dados já muito bem estabelecidos. Né? Não existe um espaço para você questionar e você é tratado como doido. Não existe um espaço? Iago, se alguém chegar com um paper sério refutando alguma coisa, eu garanto que ele encontra espaço. Várias ramificações de processos evolutivos foram questionados, eram estabelecidos e caíram por terra. Tiveram cientistas que falsearam a evolução do homem e homo, sei lá o que depois caiu isso aí. Então... O ponto é que dentro do ambiente acadêmico, a gente vai concordar, eu acho que a gente vai concordar com isso, existem muitos vieses que continuam se estabelecendo com muita frequência.
Você pensa no Thomas Kuhn falando sobre as revoluções científicas, a ciência não progride só de forma gradual. A gente tem quebras, culturas e tal. E eu acho que o ambiente acadêmico mas eu acredito que demais... uma descoberta bem fundamentada não vai... Pelo contrário. O ambiente acadêmico e científico no mundo hoje é variado bastante para ter gente olhando, inclusive gente estudando evento paranormal, estudando tudo, assim, e se der... Tem de tudo por aí. E se der resultado, vamos ver o que isso significa. Agora, existem vieses, mas tem gente estudando tudo e gente querendo descobrir novidades que contrariam o consenso sempre também, porque quem pega isso tem um ouro em mãos. Eu achei que em áreas como física, biologia, essas ciências mais exatas e biológicas, era um ambiente totalmente... inclusive tem história que você estava falando, né, que você passou a vida inteira estudando e se dedica ao cristianismo, tal, à Bíblia. E que se você descobrisse ia ser uma ruptura muito grande, né? Seria, certamente. E aí você citou o Dawkins, eu lembro quando eu li um primeiro livro dele, tinha uma história disso, né? De que ele tinha um professor que defendia uma tese num certo caminho por 30 anos, e aí um dia um par dele lá foi lá, questionou a tese, e ele foi lá e falou, muito obrigado, você realmente quebrou, não tenho mais por que estudar isso, porque... Eu não acredito nessa história dele. Eu já ouvi a história dele. Ninguém abre mão da crença desse jeito. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Calma, acho que talvez o cara não tenha sido tão generoso de ir lá e dar um abraço amistoso no cara que... Tá bom, tô errado, tchau. Não, o cara viveu aquilo, ele vai dentar um pouquinho ali. Perfeito, ele vai mas eu digo, é um ambiente muito propício para que ideias que são desbancadas no sentido científico da coisa morram. Eu acho muito difícil alguém... Vai sair demais o tema do podcast discutir liberdade no ambiente científico. Mas... Não, mas é um ponto muito importante. Não, porque quando a gente tá falando de evolução, veja bem, não foi nem a gente que trouxe, foi alguém do chat que trouxe a teoria da evolução. Não tô questionando a teoria da evolução. Eu tô assumindo que eu não tenho absolutamente nenhuma capacidade de questionar. Claro, entendeu? Claro. Não, mas o meu ponto é que é o seguinte, o ateu também não necessita dessa teoria, não. O ateísmo existia antes dela e continua existindo. A questão é ele não tem nenhum motivo para negá-la. Alguns cristãos acham que eles têm motivos para negá-la, motivos teológicos. Mas é fato contraria a visão deles. Que a teoria da evolução, ela ajuda num processo... Eu, que era cristão e virei ateu depois, não tenha dúvida que você não passou a acreditar no universo eterno, você passou a acreditar na evolução, né? Não tenha dúvida que entender e, na verdade, você ter contato com a teoria da evolução, não aquele de escola, porque a escola falha miseravelmente, não só na teoria da evolução, mas na da relatividade. Você decora a fórmula, decora azão, azinho, mas não sabe explicar de forma elegante como o processo funciona, né? Você só sabe aplicar aquilo para um vestibular. Na minha opinião, é meio isso que acontece, né? Essa instrumentalização da educação. Mas, se você for parar pra ver, né? Quando você tem contato com uma teoria como a teoria da evolução e você compreende ela, te empodera de uma forma... Eu lembro a sensação que eu tive quando eu comecei a entender a elegância daquilo tudo e o quanto ela conseguia explicar, e para todos os lados que eu achava que tinha... não, isso aqui não... Não, tem explicação, tem uma solução elegante. Aquilo... te passa uma segurança de você questionar mais coisas, entendeu? Então, é um ponto inicial para